A Avenida 9 de Julho, uma das principais referências de Ribeirão Preto, pede socorro. Tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, a via está com defeitos no pavimento, calçadas destruídas e um trânsito intenso. Buracos e mato alto fazem parte da paisagem de um lugar que já foi reconhecido por sua beleza e está estampado em cartões postais de Ribeirão Preto. A Avenida 9 de Julho, que ajuda a contar a história de desenvolvimento da cidade, cede à falta de manutenção e reforma e se encontra em um estágio de completa degradação. Precisa resolver isso, né? Tem o plano de mobilidade em andamento, mas ainda fica uma interrogação para a cidade, embora haja notícias de que vai ser feito também ali o trabalho na 9 de Julho. Agora, o que é importante é o que vai ser feito e como vai ser feito. Esperamos que as soluções técnicas sejam adequadas, né? Porque o paralelepípedo ele tem uma importância para a cidade e ele é uma solução para a pavimentação. Ele é secular, né? Então a gente espera que essa recuperação ela seja feita de acordo, né? Planejada e construída na década de 1920, a avenida também é patrimônio histórico do município. Foi tombada pelo Compac para ser preservada, cuidada. Aliás, o Conselho tem essa função de impedir que esses locais desapareçam. Mas está evidente que a conservação passou bem longe daqui. A recuperação da 9 de Julho com o paralelepípedo, ela é um patrimônio da cidade, né? E deve ser feita de tal forma que a população usufrua. E para a população usufruir, tem que ter acesso a todas as pessoas, poderem estarem lá, né? Então, com a rampa acessível de forma adequada, a passagem de pedestres, sinalização semafórica e também o passeio, que faz parte do tombamento, né? E a Cibipirunos, né? Que aí dá aquela magia que é a 9 de Julho. Não é de hoje que a falta de manutenção na via, que tem a peculiaridade de ser coberta de paralelepípedos, tem irritado os motoristas. Em agosto do ano passado, a reportagem do Jornal da Clube mostrou o susto que um homem levou ao passar com o carro pela avenida. Na esquina da rua Barão do Amazonas, as pedras cederam e danificaram parte do veículo. Passado meio ano, os blocos continuam soltos nesse trecho. Pior que o prejuízo é o risco que a via oferece ficando dessa maneira. Há ondulações por toda a extensão desse importante corredor comercial e financeiro da cidade. Com o tráfego intenso e a falta de manutenção, o problema se agrava a cada dia. A precariedade do canteiro também é alvo de reclamação. Caminhar pela calçada central é sinônimo de risco permanente. E para quem possui algum tipo de limitação, as dificuldades são ainda maiores. As rampas que deveriam facilitar a passagem apresentam rachaduras e buracos. Problemas graves que comprometem a mobilidade urbana. Isso não pode ficar do jeito que está, porque você, em vez de estar dando mobilidade, você está colocando em risco as pessoas que passam por aqui. A calçada é a mesma coisa. A calçada também está precisando de uma boa manutenção, então precisa ser refeito. Então veja, você não vai descaracterizar a calçada você dando manutenção nela. Porque veja, ela é de mosaico e é só você refazer o mosaico, então dá para você tirar e manter as características originais. Então, às vezes a gente confunde essa ideia, né? Foi um patrimônio tombado, não pode mexer. Não, não pode descaracterizar. Mas você mantendo as características, você pode melhorar sim. O engenheiro ainda complementa que a necessidade de investimentos na mobilidade é evidente, visto que o planejamento não acompanhou o crescimento do município e aponta como solução para a revitalização da área as parcerias com a iniciativa privada. O poder público, junto com o privado, tem condições de tornar esse ambiente um local agradável, porque veja, não é só a calçada que nós estamos, não é só a via. É o ambiente, é a região. Quando as pessoas passam de ter medo daquele local, no sentido de só quero passar, não quero sentir o local, ele se torna desse jeito, abandonado. Então, é possível o poder público, junto com a iniciativa privada, investir um bom dinheiro aqui e tornar aqui um ponto turístico da cidade, em vez de ser só um ponto de passagem. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras Públicas confirmou que a Avenida 9 de Julho passará por uma restauração. O projeto executivo já foi concluído e faz parte do programa Ribeirão Mobilidade. No entanto, aguarda a abertura de licitação, o que ainda não tem prazo.
Por ser patrimônio histórico, a Secretaria também informou que vai manter os paralelepípedos e pedras portuguesas do canteiro central. Todas as esquinas da avenida contarão com rampas de acesso com piso tátil, direcional e também de alerta. Informou também que serão implantados novos pontos de ônibus com pavimento de concreto. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? André, desde que a avenida foi tombada há 13 anos, começaram esses problemas, né? E quem fala com a gente é o engenheiro civil José Francisco de Carvalho. José Francisco, o tombamento pode ser motivo para não realizar melhorias no local? Boa tarde. Boa tarde. Não deveria ser, né? Exatamente, isso é uma desculpa bastante sem fundamento. Em primeiro lugar, que esse tombamento é muito questionável, porque o conceito de tombamento é você preservar referências, marcos e marcas que existam referente a uma sociedade. E o que nós vemos nesta avenida especificamente, já não tem mais nada que caracteriza isso. Ou seja, esse tombamento, ao meu ver, ele não tem sentido nenhum, porque nós estamos só fazendo tombamento de paralelepípedos, sendo que existe muito mais coisas para serem alteradas. E desde que ela foi tombada há 13 anos, é possível dizer que foi esquecida pelas administrações? Totalmente. Isso aí você percebe pelo estado de abandono. Nesse 1,2 km que essa avenida existe, você tem praticamente em todo o trecho situações onde está totalmente o leito carroçável, tá? Totalmente deteriorado, e também a parte de calçadas, arborização, iluminação, postes, também totalmente desleixado. Não comporta mais as características estruturais do passado. Não, nós estamos falando de uma avenida que foi concebida em 1922, aproveitando que o ano que vem vai fazer 100 anos, e que antigamente passava carroça, por isso que o nome leito carroçável. E hoje, o volume de pessoas que transitam aqui, ônibus, pessoas que se deslocam para os hospitais, para as clínicas aqui, é bastante grande. Então, mudou totalmente a característica. Nós tínhamos uma avenida essencialmente residencial e hoje é uma avenida essencialmente comercial. José Francisco, e sobre a acessibilidade, não cuidar das rampas para cadeirantes demonstra o quê? Olha, quando a gente vê a administração querendo colocar que existe um plano de mobilidade, eu entendo que mobilidade está diretamente ligado à acessibilidade, ao ser humano poder transitar. E o que nós vemos aqui, nós não temos nem rampas de acesso nas esquinas. As calçadas totalmente soltas, oferecendo um perigo eminente para todo mundo que usa, as árvores totalmente comprometidas. Então, isso é o resumo do que é essa avenida. A Prefeitura diz que o projeto de restauração do local espera a abertura de licitação. A avenida deveria ser considerada prioridade pela situação em que está? Gislene, tem uma coisa muito interessante. Também em agosto do ano passado, escutamos essa mesma conversa. Em 2008, também essa mesma conversa. Ou seja, sempre existe uma situação que vai ser feita a licitação. Eu não vejo isso como sendo uma desculpa, porque podia se discutir com urbanistas, com arquitetos, com engenheiros, uma solução com a sociedade em si, uma solução que desse uma visão melhor. Lembrando um detalhe muito importante, que a Avenida Paulista em São Paulo também tinha essas mesmas características e hoje é uma situação extremamente bonita. Tinha paralelepípedo e foi feito todo um sistema de urbanização. Ok, José Francisco, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a redução de leitos de UTI Covid em Ribeirão e o risco da cidade voltar para a fase vermelha do Plano São Paulo. Com você, André. Ok, Gislene Lopes, muitíssimo obrigado.